E aí, meu quarto ano? Como é que vocês estão? Vem cá, Dianinha, dá um oi pra galera. Fala aí. Oi, galerinha. Oi, 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 oi. Vamos fazer uma revisão pro provão. Revisão pro provão. Vamos lá. Bonezão. Bonezão é o apelido dela. Cada põe orelha pra trás assim, ó. Fica igual um bonezinho assim, ó. Pimp. E aí, quarto ano, só de boas? Espero que vocês estejam bem. Semaninha de provãozinho aí, para fechar o segundo trimestre, né? Para que nós possamos fechar as nossas notas. Eu espero que vocês tenham estudado. Para estudar para o meu provão, é necessário que você leia o livro, leia todo o capítulo 7, 8 e 9, ler, reler, ler mais de uma vez. Pegue o caderno, releia aqueles conteúdos que eu passei referente aqui ao capítulo 7, 8 e 9, né? Aquelas aulinhas que eu passo aqui no quadro para vocês copiarem. Façam os exercícios novamente no seu caderno. Se possível, pegue o teste, inclusive com a correção nossa, né? Pegue o simulado, dê uma olhadinha, dê uma estudada, para que você possa amanhã fazer essa provinha aqui sem maiores complicações. Eu não vou passar o conteúdo todo de novo não, porque vocês já têm esse conteúdo, vocês já escreveram esses conteúdos. Então, eu pensei assim, demonstrar aqui quais são os principais temas e trabalhar com vocês o que eu quero que vocês saibam para que vocês possam fazer o provão amanhã sem maiores complicações, tá? Então vamos lá, nós teremos questões de marcar, né, questões objetivas, apenas uma questão correta em cada pergunta, e nós teremos questões discursivas, de escrever. Lembrando que eu quero essas respostas completinhas, pessoal. Para você ganhar o ponto total, não é só falar o que estiver certo, mas é escrever bem escrito, uma frase organizada. Não fique com preguiça ou com pressa de terminar o provão, porque assim você acaba não conseguindo alcançar o que você pode alcançar. Existe um ditado, e é muito certo, né, que a pressa é a inimiga da perfeição. Olha só, dentre os temas, dentre os tópicos que serão cobrados de vocês, nós temos esses três aqui. Esse é o geral, né, pessoal? Então, o que é o tráfico negreiro, como que foi a escravidão no Brasil, como é que foram as formas de resistência à escravidão no Brasil, sobre o conteúdo da mineração, como é que foi o processo de descoberta do ouro, o que aconteceu com o Brasil ou a América Portuguesa, né, pois na época era uma colônia de Portugal, era uma área de domínio de Portugal. O que aconteceu aqui quando, né, se descobriu o ouro? Então, vamos lá. O primeiro tópico que eu vou colocar aqui, vou colocar de laranjado, é o tráfico negreiro. Gente, o que foi o tráfico negreiro? Todo aquele processo de captura, venda, transporte, distribuição de pessoas, né? Escravização. A palavra negro, pessoal, na verdade, ela não quer dizer cor, né? Muitas das vezes a gente fala errado, né? Mas a palavra negro, ela tem um sentido de vincular à escravidão. Inclusive, os índios que eram escravos eram chamados de negros da terra. Quando você vai vestir um vestido, você não usa um vestido negro.
Quando você vai comprar um boné, você não compra um boné negro. Quando você vai, sei lá, escolher uma cor para pintar o seu quarto, você não escolhe a cor negra. E a palavra negra, pessoal, ela é sempre associada com coisas ruins. Já perceberam? Peste negra, fome negra, magia negra, sorte negra. A palavra preto já tem uma conotação vinculada à cor e ela é utilizada positivamente. Quando você come o feijão, é o feijão preto, não é o feijão negro. Quando você compra um fuscão, é o fuscão preto, não é um fuscão negro. Quando você ganha muita grana, quando você ganha muito dinheiro, é uma grana preta, né, mano? Então, quando eu falo tráfico negreiro, é o tráfico de pessoas escravizadas. Por que que se fazia esse tráfico, né? Por quê, pessoal? Vamos colocar aqui. O comércio de pessoas, o comércio de escravizados era muito lucrativo. E é por isso que os países europeus faziam esse comércio de pessoas. O país que mais comprou e vendeu escravos durante aqueles 300 anos lá da Idade Moderna foi Portugal. E Portugal foi um dos últimos países a parar de fazer esse comércio de pessoas. Por quê? Porque Portugal ganhava muito dinheiro. Os comerciantes portugueses e até mesmo o rei de Portugal ganhava muita grana nesse comércio de pessoas, pessoal. Ok? Ok. Então, esse comércio negreiro, esse comércio de africanos, era muito mais lucrativo para Portugal do que, por exemplo, a escravidão dos índios. Nós já vimos. A escravidão do índio era uma coisa local. A escravização dos indígenas era algo interno aqui da colônia. Era algo que o rei de Portugal não ganhava nada. Os fazendeiros, os bandeirantes entravam no mato, nas selvas, aprisionavam esses indígenas e vendiam aqui, e o rei de Portugal não ganhava nada. Os portugueses não ganhavam nada. E aí, pessoal, o tráfico negreiro, o comércio de africanos, esse sim já dava lucros maiores para Portugal. É por isso que o tráfico negreiro vai continuar durante muito mais tempo do que a escravidão indígena, que nós vimos vai acabar bem antes, tá? Então, durou mais de 350 anos. E só durou desse tanto de tempo, pessoal, porque dava lucro, dava grana, dava dinheiro, né? Gerava riquezas para quem fazia este comércio, ok? Aí é importante saber como era feito o processo, a chegada, isso aqui, tudinho que nós já trabalhamos nas aulas anteriores, tá? Outro tópico importante, pessoal, é falar sobre a escravidão no Brasil. Como que era essa escravidão no Brasil? Cara, nós vimos que os escravizados faziam todos os tipos de serviço, né? Faziam todo tipo de serviço manual. Começou a escravidão, teve início a escravidão africana na época das plantações de açúcar, né? Então, teve início com a produção de açúcar. Além disso, né, vai também se transformar na maior, transforma-se
na principal mão de obra, na principal forma de trabalho do Brasil. Principal mão de obra no Brasil. A escravidão, ela espalhou-se por todo o território. Espalhou-se por todo o território. Eu vou colocar da América Portuguesa, porque na época o Brasil não era independente, não era um país, era uma colônia, tá? Então, da América Portuguesa. Inclusive, era a principal mão de obra lá nas minas de ouro, né? Foram os escravizados e africanos, principalmente, que eram, né, a principal mão de obra na região das minas, né? Foi levada ao interior do país, essas regiões aqui onde nós temos, por exemplo, interior, por causa de você, da mineração. Então, quem foi que retirou o ouro mesmo? A maioria do ouro retirado no Brasil foi pelas mãos negras dos escravizados africanos. Agora, só escravo que trabalhava nas minas de ouro? Não. Tinham pessoas mais pobres, tinham pessoas livres que também mineravam. Tinham pessoas que não eram escravos que também buscavam ouro. Então, não era exclusivamente um trabalho de escravos, ok? Não era exclusivamente o trabalho de escravos. Como a vida do trabalhador escravizado era tão ruim, comia muito mal, não tinha roupas direito, trabalhava o dia inteiro, não tinha proteção no trabalho, sentia frio, fome, estava suscetível a doenças, né, pessoal? Isso acabou fazendo que houvessem diversas formas de resistência à escravidão. A resistência à escravidão, pessoal, foi qualquer ato criado pelos escravizados para tentar ou garantir a sua liberdade ou manter uma parte da sua cultura, da sua tradição, do seu modo de viver aqui no Brasil. Mesmo como escravos, tentavam ter um pouco de dignidade, de manter a sua própria cultura, sua língua, sua religião, suas danças. Então nós vimos que tudo isso pode ser visto como a resistência à escravidão. Agora, qual foi, pessoal, a principal forma de resistência à escravidão que existiu no Brasil? Qual foi o principal núcleo, o centro da resistência? Eram os quilombos, pessoal. Os quilombos, aqueles esconderijos na mata. Os quilombos foram a principal forma de resistência à escravidão no Brasil. Tentavam manter a sua liberdade, ao mesmo tempo que tentavam preservar a sua cultura nativa, a cultura da sua terra natal. Ok, pessoal? Então é muito importante nós nos lembrarmos desses quilombos. Inclusive, o quilombo dos Palmares, por exemplo, né? O quilombo dos Palmares foi o maior quilombo que já existiu no Brasil. Ele durou muito tempo, foram quase 100 anos de existência, e o último líder do quilombo foi aquele cara conhecido como Zumbi dos Palmares. Lembrando que o Zumbi aqui, o Zumbi ou Zumbi, não tem nada a ver com os mortos-vivos da televisão. Era um nome próprio, né? O tio dele era o Ganga Zumba, ele era o Zumbi, ok? Pessoal,
o outro tópico que nós temos que trabalhar aqui é a mineração no Brasil. Nós vimos então que o comecinho, né, quando se descobre, acontece a febre do ouro. Milhões, milhares de pessoas vão abandonar as suas casas, vão abandonar as suas regiões e vão entrar no território brasileiro para tentar buscar o ouro, cara. Ouro, gold, gold, gold. Keep me searching for a heart of gold. A febre do ouro, a corrida pelo ouro, né? O fluxo de pessoas que vão para o interior do país é muito grande. Inclusive, nós vimos que a população do Brasil, na época, aumenta 5 vezes, pelo menos, em 100 anos. Cresceu muito mais do que tinha crescido, né, antes da chegada do ouro. Então, os 200 primeiros anos que Portugal domina aqui, haviam cerca de 300 mil habitantes. Após a descoberta do ouro, em menos de 100 anos, a população salta para mais de 1,5 milhão, né? Então essa febre do ouro faz com que haja um grande aumento populacional. Além disso, pessoal, você vai ter o surgimento de várias cidades. Lembra que nós falamos que houve um surto? Uma explosão, um rápido crescimento de surto de cidades no interior do Brasil. Essa sociedade que vai se formar na região mineradora, em Minas Gerais, em Goiás, no Mato Grosso, ela é muito diferente daquela sociedade que existia lá no litoral, da sociedade da cana. Por quê? Lá na região onde se produzia cana, a sociedade era rural. A maior parte das pessoas viviam no campo. O centro do poder, da economia, era tudo as fazendas. Agora não, cara. Vão surgir um monte de cidades no interior do Brasil. E as cidades, elas, onde que a vida é mais complexa? Na fazenda ou na cidade? Onde tem o maior número de trabalhadores? Onde estão os grandes mercados? Onde estão as escolas, as universidades, os hospitais, as lojas para você comprar roupa, enfim, qualquer coisa disso aí. As cidades, elas são muito mais complexas, um maior número de pessoas vivendo, né? Isso faz com que haja maior complexidade, ou você pode colocar também diversidade, né, na sociedade. Você vai ter vendedores ambulantes, sapateiros, ferreiros, marceneiros, médicos, advogados, professores, músicos, artistas, né, como nós vimos no videozinho lá do Aleijadinho. Então, essa sociedade aqui, ela é mais complexa, ela é mais diversificada. Existe um maior número de profissionais, de pessoas que exercem funções diferentes, que fazem trabalhos diferentes. Havia muito ouro, então havia muita riqueza, mas essa riqueza não era para todo mundo, né? Essa riqueza era para poucas pessoas. Porém, você vai ter o surgimento de várias igrejas, você vai ter o surgimento de teatros, de grupos musicais. Haviam muitas pessoas vivendo. E vocês sabem bem, a nossa vida não é só comer, dormir, trabalhar. É divertir, é lazer, é ouvir música, é ir ao cinema, é ir ao teatro. Não tinha cinema naquela época, né? Estou falando hoje em dia. É passear, ir pro parque, né? Tomar um picolé, um sorvetinho no final de semana. Então, a vida na cidade acabava gerando uma maior complexidade na sociedade, tá? Além disso, pessoal, você tem a sociedade mineradora, né? A sociedade
sociedade mineradora, ela era igual ou diferente da sociedade que havia criado lá no litoral, lá na região da cana-de-açúcar? Ela era bem diferente, né? Por exemplo, havia os senhores, havia os donos, os ricos, sim, assim como no litoral, sim. Havia também os escravos, pessoal, assim como no litoral, sim, também existia. Uai, professor, então por que havia? Olha, você vai ter aqui uma espécie de classe média, de profissionais que não são os mais ricos, mas também não são os mais pobres, as classes médias. Vocês viram lá profissionais que eram especializados como os médicos, advogados, professores, engenheiros, e havia também um grande número de população livres e pobres, né? Nós vimos que lá na região das Minas, a maior parte das pessoas eram escravos, escravizados. Só que muitos desses escravos conseguiam juntar um dinheirinho, comprar a própria liberdade. Alguns deles escondiam, né, uma parte do ouro que eles mineravam, engoliam, escondiam de alguma maneira, depois conseguiam comprar a sua própria liberdade. Outros deles conseguiam se libertar por vários motivos, né? Então, por mais que houvesse uma grande fiscalização, pessoal, por mais que Portugal ficasse vigiando o tempo todo, ainda assim havia alguns escravizados que conseguiam, né, esconder um pouquinho do ouro, ou nos dias de domingo, que são dias sagrados, né, para os católicos, ou nos dias de festas religiosas, alguns donos de escravos permitiam que os seus escravos fossem minerar e ficar com o próprio ouro. Então, você vai ter uma sociedade mais diversificada, ok? E o último tópico que eu coloquei aqui, pessoal, é das transformações, né? O que aconteceu, pessoal? Transformações no Brasil. Olha, muitas pessoas foram para o interior do país e essas pessoas tinham que comer, que vestir, que beber, que calçar. As pessoas tinham que se divertir. Isso acabou gerando uma atividade econômica mais desenvolvida, principalmente o que nós chamamos de uma atividade econômica voltada para o mercado interno. Então, quando eu questiono crescimento do mercado interno, começou a se produzir vários produtos, não só para vender para a Europa, como era o caso do açúcar. O açúcar, quase todo o açúcar era vendido para a Europa. Agora não. Agora você tem o crescimento do mercado interno, ou seja, a produção de comida, de produtos que era destinada para ser vendida nas regiões da mina, né? Inclusive nós vimos que houve uma integração territorial. Como assim, professor? Olha, as diversas regiões do Brasil acabaram ficando ligadas, porque todo mundo ia para as Minas Gerais, né? As pessoas do sul iam vender os seus produtos nas minas, as pessoas do norte, nordeste, sudeste iam vender os seus produtos nas minas. Criou-se o caminho novo, né? A estrada real, que era feita e vigiada para evitar o contrabando de ouro, né? Para controlar ali o ouro. Então começou a integrar, a ligar as diversas regiões. O Brasil é muito grande. Se não existisse as minas, possivelmente o Brasil não seria como ele é hoje. Por quê? Porque as diversas regiões não possuíam contato, não eram ligadas. Então, uma das coisas importantes foi, né, essa integração territorial. A vida urbana, essa vida urbana que era bem diferente, né, da vida lá do litoral, lá daquelas regiões produtoras de cana-de-açúcar, onde a maior parte da vida ocorria nas fazendas, no campo, né? E nós vimos que até mesmo
um estilo artístico, né? Você vai ter aqui alguns artistas que vão ficar famosos pela qualidade das suas obras. Arte barroca, né? Ou o barroco mineiro, como nós chamamos lá. Até mesmo um estilo artístico vai surgir no Brasil. Havia riqueza, havia pessoas ricas que queriam pagar, que podiam pagar por esses artistas, e isso acabou criando os primeiros grandes artistas do Brasil. Pessoal, esse aqui é o básico, mas você tem que dar uma estudadinha bacana lá. Mas presta atenção nessa aula, faça suas anotações aí se você precisar, que você vai se sair bem com certeza, ok? Então, até mais, pessoal. Fiquem com Deus e um bom provão para vocês amanhã.